Olá, muito bem-vindo aqui a mais essa gravação. Nós estamos fazendo uma gravação sobre um curso, né, que é vendido pela Infomani, que é VIX Sem Medo. Tá? Mas é o seguinte, tá? Aprende aqui o que a gente tem a dizer hoje, tá? Assiste até o final, dá o like, compartilha e se inscreva aqui no canal. Então vamos lá, vamos falar sobre tempestividade. Bem-vindo aqui a mais essa aula, né, sobre o curso Base Opções, e nós vamos discutir um assunto chamado tempestividade. A tempestividade, ele é um conceito de tempo. É isso que você está pensando. Então, poxa vida, né? A tempestividade no mercado financeiro, nós classificamos em positivo ou negativo. Pode ser neutro. Tá? Mas a questão aí é o seguinte, já falamos que os derivativos são contratos que são finitos. Tem uma data para acabar. Então, ele tem uma tempestividade. Quando você compra um contrato futuro, ele te dá uma oportunidade, quanto mais longa for essa oportunidade, mais caro você vai ter que pagar. E quanto mais curto for o tempo, menos você vai pagar por ele. Se você comprar um contrato bem longo e segurar ele, é bem provável que com o passar do tempo você perca dinheiro, tá? Porque ele tem uma tempestividade negativa, a menos que ela vá muito a seu favor. Tá? Então, a tempestividade nas opções, tá? Ela é representada por um elemento chamado θ ou time decay. Tá? Quando você começa a acompanhar o valor de uma opção, você vai ver com a passagem do tempo, você vai ver que quando o ativo está parado, essa opção vai perdendo valor. Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, né? Vamos supor que você tem uma Petrobras aqui, aperta o 4 valendo em torno de R$30, tá certo? Então vamos pegar aqui a opção Petro A30, vamos soltar 1,50. Então vamos lá, a menos 30 dias úteis do vencimento, ele está 1,50. Se ele permanecer nos R$30, a 20 dias úteis ele vai estar mais justo, vai estar tipo assim 1,20. Se faltar 10 dias antes do vencimento, ele vai estar aqui talvez 80 centavos. Então, cada vez que vai passando o tempo, se o papel estiver permanecendo o mesmo valor, ele vai começar a ter o quê? Vai começar a ter uma queda, né, no valor dele. E isso ocorre pelo seguinte, existem aí elementos que fazem perder o valor, porque isso aqui é um contrato finito. Se o contrato é um contrato finito, quanto mais perto do vencimento, menor será o seu valor. Isso é uma coisa assim, perfeitamente normal. Agora, o que nós podemos fazer para deter isso daí? Não tem o que fazer para deter isso. O que nós precisamos fazer é talvez uma combinação de valores em que tenhamos o quê? Um dano menor nessa passagem do tempo. Tá? Quem faz uma venda coberta, ele está ganhando essa passagem do tempo. Tá? Algumas operações você também lida com a passagem do tempo. Tem operações como a borboleta, né, em que você vende duas opções. Vou dar um exemplo de borboleta. Eu estou comprando uma opção da A28, vendida em duas da A30 e comprando uma da A32. Então você tem um desgaste maior nesse miolo. Então você também tenta ganhar com a tempestividade ou com a passagem do tempo. Tá? Um elemento que é muito importante, chamar a atenção aqui, para o efeito Fold. Efeito Fold é o seguinte, ele é um efeito de perda de valor muito forte num dado dia. Tá? Em geral, ocorre 24 dias antes do vencimento, 24 dias úteis, 12 dias úteis antes do vencimento e 6 dias úteis antes do vencimento. Isso quer dizer o seguinte, que se o papel estiver nos 30, ele passar do 25º, do 24º ou do 24º, do 23º dia, pode ocorrer o quê? Uma perda de valor muito grande. Tá? Já vi casos, tá? No caso da Petrobras, por exemplo, que o papel estava parado, então abriu o dia de manhã, abriu cedinho de manhã, a opção estava 1,20. Aí com o papel parado, sem mexer, ele, assim, do nada, ele veio para 1,10, 1,08. Isso é efeito Fold. Tá? Vamos tentar entender quais são os mecanismos que geram esse efeito Fold. Em geral, é um aumento de liquidez. Um aumento de liquidez junto com uma pequena queda de volatilidade. Quando você tem lá um ativo que está longe, geralmente ele não tem muitos negócios. Então os preços talvez não sejam preços assim tão confiáveis. Agora, quando você começa a entrar na liquidez, que é geralmente no 24º dia antes do vencimento, ele começa a ter o quê? Começa a ter muita liquidez, isso pode gerar o efeito Fold e dar uma baixada de preço muito forte, tanto na call como na put. Então, por isso que, em geral, quem opera comprado de opções, ele perde dinheiro. Você tem que fazer algum tipo de trava, alguma compensação de risco, senão, em geral, o cara acaba perdendo dinheiro. Isso por conta do quê? Do efeito Fold, principalmente do efeito Fold. O efeito Fold tem esse efeito aí, pode ter esse efeito Fold, e tem o seu desgaste natural. Esse efeito Fold aqui, do 12º dia, ele dá um efeito Fold e começa a acelerar a perda. Então tem muitas opções que ele fica assim, sem ter um desgaste significativo. Passou do 12º dia antes do vencimento, o desgaste é muito forte. É muito forte, vocês podem até acompanhar isso. Pega uma opção qualquer aí, pega aqui da Vale. A Vale está 67, 68, pega a opção de 68. Acompanhe ele dia a dia, você vai ver que no 12º dia antes do vencimento ele tem um efeito Fold muito forte. E esse daqui, o 6º dia também. No 6º dia pode também ter um efeito Fold violentíssimo quando ele vai para a ordem dos centavinhos. Tá? Um ativo, por exemplo, está custando R$30, por exemplo. A opção do 31,
Quando ele chegar nesse sexto dia antes do vencimento, ele está um pouco longe, Ele pode, por exemplo, cair aqui de 50 centavos, do nada cair para 20 centavos, alguma coisa dessa natureza. Esse efeito hold aqui na opção fora do dia é muito violento. É por isso que geralmente quem vai operar a opção prefere montar uma operação estruturada. Porque se você pegar e montar uma operação assim a seco, você vai lá e compra a seco, a sua chance de ganhar é muito pequena, porque você tem um efeito de tempestividade negativa. Né? Então, com base nisso, seria interessante você só comprar uma opção, ou quando é para você zerar, ou quando você monta alguma estrutura. Comprar uma opção a seco, apostando na alta, em geral você não vai ter um bom resultado. Em geral o que vai acontecer é que você vai acabar, infelizmente, perdendo dinheiro aí com essa operação. Valeu, gente? Então, é isso aí. Bora estudar para vencer o mercado. Então é isso aí, gente, tá? Vamos continuar estudando, tá? Eu peço que vocês sigam o nosso canal principal, Mestre dos Derivativos, que lá tem muitas perícias e muitos cursos.